Alguns já estão mais que ligados, mas eu não sou lá o maior fã de Gods Apocalypse. Se duvidar, quando se fala de criador de conteúdo que mais levanta a bandeira contra esse mangá, eu diria que eu sou o que mais levanta essa bandeira. Mas eu não gostar dele não nega a sua existência. E claro, não nega também o seu impacto na mitologia e história de Shumatsu no geral. Um dos grandes tópicos de debate de Shumatsu sempre foi a força do universo. E para provar que ele é muito forte, muitas pessoas chegam a levantar que o Atlas, o irmão do Prometheus, levantava os céus, algo dito no capítulo 7 de Gods Apocalypse, um feito absurdo, já que em Shumatsu os céus são nada mais, nada menos que a morada dos deuses, o Valhalla, uma dimensão à parte. E essa é a força dos titãs, essa sub-raça de deuses que tem como característica comum a força absurda capaz de levantar um universo inteiro. Mas será que é isso mesmo? Será que isso tá certo? Bom, pra gente saber qual é a resposta para esse tipo de dúvida, estamos aqui com a edição número 9 do Destruindo Mistranslations, e teremos que checar as RAWs, o japonês original do mangá. Então vamos pegar o volume 2 de Gods e abrir no capítulo 7. Nessa página aqui, que vocês vão ver que mesmo sendo uma única página, tem vários detalhes interessantes e legais que eu obviamente irei explorar e explicar aqui no vídeo. Bom, com isso vamos direto para a página do capítulo 7. プロメテウスの兄である大巨神アトラスは O irmão mais velho de Prometheus, Atlas, o deus gigante, その極と怪力によって graças ao seu imenso corpo e força descomunal, 天空を支えたとすら言われる神である é até mesmo dito ter sustentado o firmamento. 異常怪力 Essa força sobrenatural はすべてのテイターン神族が標準装備に持つ é uma característica que todos os titãs têm como padrão. 神聖である力 É uma característica divina natural. Essa é uma sequência muito interessante de informações que o mangá de Gods nos dá, então antes de falar do tópico principal que é o Atlas levantar os céus, me permitam falar sobre outros pontos muito legais envolvendo a raça dos titãs. Atlas é um dos grandes destaques dessa sequência, e quanto ao seu título, ou melhor, do jeito que ele é chamado, o mangá usa os termos 大巨人 usando os kanjis Dai e Kyo, que são ambas palavras para grande, gigante ou enorme, e o kanji para Shin, que é traduzido para Deus, podendo esse título assim ser traduzido como grande Deus, Deus enorme ou Deus gigante. Vale o adendo importantíssimo que esse título se refere ao tamanho do Atlas, em ele ser um deus muito grande, um deus de alta estatura. O título dele não se refere à raça titã ou a qualquer alusão à raça gigante em Shumatsu, e sim ao seu tamanho literal. Em Shumatsu, a raça titã usa os dizeres 巨人 e como vocês podem ver no título de Atlas, Daikyoshin não tem nada a ver com Kyojin, que é a tradução direta para gigante no japonês. Ou seja, só para deixar claro totalmente, esse título, Deus gigante, não significa que o Atlas é um deus e um gigante, e sim que ele é um deus muito grande mesmo. Isso é reforçado quando o mangá usa o termo 極 para se referir a uma das qualidades do Atlas, sendo Kyoko uma tradução direta para corpo gigantesco, ou seja, o Atlas ali é um cara muito grande, um cara enorme de vários metros de estatura. E junto com o seu tamanho, a outra característica citada relevante para o Atlas é a sua força física tremenda, aspecto muito importante não só para o Atlas, mas também do Prometheus e da raça titã como um todo, citada no mangá como um equipamento comum 標準装備 da raça titã. O uso do termo equipamento comum com os literais dizeres para equipamento é realmente esquisito. Eu também acho, afinal, a força física não é lá um equipamento, Mas isso é uma expressão idiomática, apenas um meio de falar e passar a mensagem, não é algo literal. E para exemplificar isso totalmente, ao lado dos kanjis de equipamento comum, temos as hiraganas para 当たり前 e dentre os seus significados, significa algo como comum, algo padrão. Então por isso a tradução aqui do vídeo não cita equipamento comum, e sim dá prioridade ao sentido pleno de ser algo padrão da raça, ser algo comum da raça. Quanto à força dos titãs em si, ela é destacada com os kanjis 異常怪力 com Ijou sendo uma tradução direta para algo anormal e Kaikiri tradução direta para força sobre-humana. E essa força absurda é citada como uma característica divina natural dos titãs, usando o termo 神聖
Que sim, é o mesmo exato kanji usado para o termo divindade que vemos no capítulo 98 sobre os deuses primordiais e as suas divindades, que eles imbuem nos tesouros da calamidade para poderem voltar ali no futuro, né, e renascerem, né, vocês bem devem se lembrar. Só que aqui vem uma coisa muito importante, no caso da divindade, do termo divindade dos titãs que o mangá de Gods usa, né, o mangá coloca as hiraganas, 力、que é literalmente força, só que escrito com as hiraganas, que para quem não sabe é um dos métodos de escrita japonesa que servem para auxiliar a leitura de kanjis. E no caso do Odin e dos deuses primordiais ali da Yggdrasil, né, os hiraganas são para rune, ou seja, runa. Então, apesar de esses momentos terem o mesmo kanji para divindade, eles evidentemente não se referem à mesma coisa. A runa dos titãs não é força, certamente, só para deixar bem claro. Então, a divindade dos titãs e a divindade ali de deuses primordiais, apesar de usar a mesma runa, não são os mesmos termos literais, tá? Beleza? Agora, como eu falei no começo do vídeo, essa página é tão interessante que mesmo antes de irmos pro ponto principal do vídeo, que é o Atlas segurar o Valhalla ou não, ainda podemos tirar um detalhe muito legal dela sobre as raças em Shumatsu, coisa que, convenhamos aqui, nunca foi muito bem explicado em nenhum dos mangás ali de Shumatsu. Essa página em específico, mais especificamente esse balão aí, na parte de uma característica comum que todos os titãs têm de padrão, esconde um segredo sobre essa raça na Rao, que usa os termos テータン親族、 que tem ali as katas para titã, tudo normal, né? Mas tem os kanjis ali para Shinzoku, traduzido para entidade divina ou habitante dos céus, mas que pode ser traduzido também como família de deuses, clã de deuses ou tribo de deuses, ou seja, como um grupo de deuses. Então essa seção, essa parte aí, poderia ser facilmente lida como o clã divino dos titãs, ou o clã de deuses titãs, ou qualquer coisa semelhante. Titãs serem divindades divinas, ou que estão nos céus, né, nunca foi uma surpresa pra gente leitor, mas esse termo talvez possa implicar que os titãs são um tipo de subespécie dos deuses, um clã específico dentre os deuses, ou enfim, é só um termo aleatório mesmo e tanto faz. Tá, agora finalmente vamos para o prato principal do vídeo. Atlas afinal segura o Valhalla inteiro nas suas costas? Essa é realmente a força dos titãs de Shumatsu? A tradução brasileira colocou que ele levanta o céu, mas tenham atenção quanto a esse termo de céu, pois ele deveria estar escrito com minúsculo e não com maiúsculo. Sim, a Rao do mangá usa o termo 天空、 que pode ser traduzido para céu, ar, éter ou principalmente nesse contexto, firmamento. E sim, o mangá não utiliza o termo mais genérico e simples para céu na língua japonesa, que seria usando os kanjis, 空、 e sim Tenku, que é o termo mais rebuscado da palavra céu no japonês, com uma tradução talvez melhor, né, para firmamento e não para céu. Até por isso foi que eu optei por colocar firmamento nesse vídeo, justamente por esse termo fazer referência à história mitológica do Atlas de segurar o firmamento. O Atlas não segura o literal reino divino grego inteiro na mitologia, ele segura o firmamento dos céus, a abóboda acima das nossas cabeças. Tanto é que esse é o exato termo usado na Wikipédia japonesa do Atlas, então também é a mesma referência no mangá de Gods. Então não tem nada de segurar o Valhalla na Rao original do mangá, ou os céus divinos, como a gente conhece, né? Que normalmente quando o mangá tanto de Gods quanto de Shumatsu falam dos céus divinos, eles usam o kanji 天界、 e o correto é que Atlas na realidade segura o Tenkyu, né? O firmamento que está acima das nossas cabeças. E esse termo mais rebuscado é justamente para fazer uma referência à parte mitológica da lenda. Agora, o que exatamente isso significa, né? Bom, ainda é um grande efeito de força física, sem dúvidas nenhuma, mas no aspecto de power scaling é meio difícil de calcular o quanto de peso você tá segurando ao segurar o firmamento, né? Já que segurar o firmamento não é uma coisa muito específica. O Atlas estaria segurando todo o peso da estratosfera para cima? Ou da troposfera para cima? Ou seria do nível das nuvens até a mesosfera? Não tem como saber exatamente que parte ali que ele tá segurando. Então é quase que impossível de se quantificar isso em um número. E o que seria esse firmamento exatamente? Bom, a minha opinião quanto a isso, e que é somente uma teoria, só pra constar, é que, como punição do Atlas por estar do lado dos titãs e do Cronos na Titanomaquia, lá, né, após os Zeus vencer o Cronos no torneio, né, e os deuses tomarem o trono grego, o Atlas teve como punição segurar uma esfera, ou o que quer que seja esse objeto aí que ele tá segurando no quadro, que parece uma esfera pra mim, né, uma espécie de esfera metálica ou algum tesouro sagrado, que tem como característica ter o mesmo peso dos
céu. Ou seja, pra mim, o Atlas de Shumatsu não segura literalmente o céu de Midgar, e se ele largar o céu ali, todo mundo ali de Midgar morre, né? E sim que, como punição por se aliar aos titãs na Titanomaquia, o Atlas teria que segurar uma esfera com o peso do céu por toda a eternidade, fazendo referência a diversas artes do Atlas da mitologia grega, que também sempre é representado segurando um objeto do formato esférico, do formato do céu. Ufa, esse vídeo foi longuíssimo, eu acho que é o mais longo de Street Translations que já teve aqui no canal. Então se você gosta desse quadro e quer me ajudar a combater a desinformação, deixa o seu like e compartilha o vídeo com os seus amigos que também gostam de Shumatsu, pô, fortalece o canal do Sheik aí nesse trabalho contra a desinformação. Esse vídeo de hoje não vai ter eu destruindo nenhuma scan em específico, já que a tradução brasileira na realidade traduziu a página toda certinha, né? Foi mais um erro de interpretação de alguns leitores e influenciadores da comunidade que saíam dizendo que o Atlas segura o Valhalla, coisa que é isso que eu tô combatendo no vídeo, né? Coisa que tá errada. Agora me diz aí, o que acham da força sobrenatural dos titãs e do suposto clã divino deles? E claro, né, do mistério por trás do por que cacetes, né, o Atlas tá segurando o firmamento e o que diabos é esse firmamento especificamente? Eu quero ver a opinião de vocês quanto a tudo isso aí nos comentários. Ah, e o próximo vídeo do quadro, a edição número 10, será sobre o nosso pai de todos, Adão. Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor Discord, aos membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Omni, Nada e Darkzin, Imperadores Celestiais, Erin e Martin Mudeu, por apoiarem diretamente o canal, e meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.